Graça e paz, irmãos, nós estamos voltando ao estudo do nosso livro do Êxodo e hoje nós vamos compartilhar com você alguns momentos importantes que aconteceram nos capítulos 18, 19 e 20 do livro de Êxodo. Então, começando com o capítulo 18, tem um momento muito importante na vida de Moisés, que foi o encontro com seu sogro Jetro. E nesse encontro, Jetro, ao observar as dificuldades que Moisés enfrentava no meio do povo, onde Moisés tinha que tirar todos os conflitos ou desfazer ou corrigir os conflitos que havia no meio do povo, observando isso, Jetro faz uma proposta para Moisés. E nessa proposta constava o seguinte, que Moisés, a partir daquele momento, deveria estabelecer 4 níveis administrativos no meio do povo. Ou seja, ele deveria eleger chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Qual era o objetivo disso? Era que muitos conflitos seriam levados para esses grupos menores e só os mais complexos ou mais difíceis deveria ser levado até Moisés, que seria como sendo a última instância diante de Deus. E assim, essa proposta, ela acontecia nos termos de que precisava-se escolher homens com bases morais para assumir controle desses grupos. Eram bases morais e não somente intelectuais. Eles deviam cuidar de questões mais simples. E os casos mais complexos, Moisés assim os definiria. E essa observação do seu sogro Jetro, feita a Moisés, ela tem uns pontos interessantes. Por exemplo, Jetro estava percebendo tudo o que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Mas como Jetro era de fora do povo, ele conseguia visualizar as coisas numa ótica diferente. Então, esse encontro que Jetro teve com Moisés, esse momento lá no deserto, ele foi muito interessante, porque Deus usou um homem de fora, que não fazia parte do meio do povo, para instruir Moisés de como ter uma eficiência melhor no meio do povo. No capítulo 19, acontece outro momento lindo na vida do povo de Deus e que é o significado do cuidado do Senhor. Os capítulo 19, dos versos 9 e 10, diz o seguinte: virei a vocês numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes, porque eu virei a eles e falarei diante de todo o povo. Nesse momento, essa conversa que Deus teve com Moisés, ela foi muito interessante, irmãos, porque o texto, no capítulo 19, dos versos 9 a 15, mostra que Deus fala da aliança do Sinai. E Deus e esse povo se consagra, e esse povo se aproxima do monte, e Deus se revela a esse povo. E Deus faz referência à aliança lá no Sinai. Deus fala dos detalhes da aliança no Sinai. Dos versos 16 ao verso 20, Deus realmente aparece no monte. E as nuvens e trovões surgem, e o texto dos versos 16 ao verso 19 relatam isso. Diz o seguinte:
que ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. No monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chama de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhes respondeu. Amados, esse momento ele é muito lindo. É uma aparição de Deus não somente para Moisés, mas para todo o povo. E de que forma? De forma esplêndida, de forma espetacular. Dos versos de 21 a 25, Deus dá ordens ao povo, se revelando pessoalmente ao povo. E no verso 21 diz: e o Senhor lhes disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Observem, amados irmãos, que Deus não somente convida o povo para estar com ele no monte, ou seja, ao pé do monte, mas também dá limites de proximidade. E dá limites até de higienização, que eles deviam se consagrar e lavar as suas vestes. E até mesmo os sacerdotes deveriam se aproximar do Senhor consagrados, ou seja, com o coração feito conserto. No capítulo 20 do livro de Êxodo, irmãos, Deus faz verdadeiramente a entrega da lei através de Moisés. E nos versos de 2 a 11, ele fala de um grupo de mandamento que se refere à nossa comunicação vertical, ou seja, o nosso relacionamento na vertical. Ele diz, dos versos de 1 a 4, ele fala do relacionamento vertical. Ele fala que ele é Deus, que somente ele é Deus, que ele é único, sem igual, não há nenhum concorrente, que a adoração do povo deve ser entregue somente a ele, e isso reflete o caráter espiritual de Deus. Também fala que nós devemos tomar um dia na semana para não somente nos consagrarmos, mas dedicarmos esse dia ao Senhor de forma contemplativa, em forma de adoração. Dos versos de 5 a 7, nós vemos um outro grupo de mandamentos onde retrata o relacionamento horizontal, ou seja, entre nós, os humanos, entre o seu povo. E neste bloco de mandamentos, dos versos 5 a 7, aborda os aspectos sociais e dá ênfase à relação social, entre as pessoas. E aqui, amados, nós percebemos que nós somos seres que se relacionam uns com os outros. Nós vivemos em grupo, nós vivemos em sociedade. E nesse perímetro, a nossa relação é horizontal. A minha relação com você, com os outros irmãos, elas não interferem na minha relação com Deus. Nesse relacionamento, é preciso que tenha muito respeito, amor à vida, carinho com os outros, perdão e também comunhão.
Paulo nos afirma em alto e bom som que quem conhece a Deus a quem não vê, mas aborrece ao irmão que vê, é mentiroso. A família é a primeira e única célula da sociedade. Ela precisa ser preservada. Os pais precisam realizar suas responsabilidades com honra, para que seus filhos reconheçam seu papel de autoridade com amor, respeito e submissão. A vida das pessoas precisa ser considerada como um presente de Deus. Nós vemos um outro grupo de mandamentos que vai dos versos 15 a 17, que são os mandamentos de 8 a 10, e ele nos revela um relacionamento cíclico, ou seja, um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Os últimos 3 mandamentos têm implicação de longo alcance e reflete a nossa comunhão espiritual com Deus e com o outro, com o social. Fala também da possessão de materiais. Ela não deve ser abusada nem violada. Ele fala que a justiça requer consideração honesta e respeitosa do próximo. Todos nós somos imagens de Deus, em todas as circunstâncias. O respeito pela propriedade e em todas as dimensões da vida precisa ser mantido. Também, nesse bloco de mandamentos, fala da cobiça. E a cobiça, ela surge aonde? No nosso coração. E o que acontece quando a cobiça se instala no nosso coração? Ela afeta as nossas atitudes e relação de um com o outro, entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre os parentes. E quando nós permitimos que essa cobiça seja instalada no nosso coração, nós somos rebeldes ao Senhor. É preciso observar, amados irmãos, com a integralidade dos mandamentos. A carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, ela é muito clara quando fala que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um único deles, é culpado de todos. Mateus 5,19 retrata aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Observem que Deus, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés em cima no Monte Sinai, Deus nos deu uma regra para praticarmos. Mas, amados, muitos andam pregando que nós vivemos no tempo da graça e que a lei já foi extinta. Não é bem assim. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Foi por meio dele, foi por meio da aliança feita no sangue dele, uma aliança imutável, perfeita e eterna. Lucas 22:20 retrata que, semelhantemente depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. 2 Coríntios 3:6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esses momentos, eles são especiais no livro de Êxodo, nos capítulos 18 e 19. E a orientação que eu faço para você nesse instante é que você medite nesses 3 capítulos do livro de Êxodo. Porque amanhã, durante a nossa reunião de culto da igreja, nós estaremos
compartilhando uns com os outros e tendo o nosso momento de oração. Fica aqui a minha palavra aos irmãos e os vejo amanhã em nome de Jesus. Amém?